Pois o Congresso Nacional está trabalhando. Olha, até a informação que a gente teve ontem aí que eles deverão ter sessões de votação, inclusive nas segundas e nas sextas-feiras. Vocês se lembram quanto nós criticávamos, e todo o Brasil criticava, o fato deles chegarem lá na terça de manhã e ir embora na quinta de tarde, e aquela, entende? Trabalhava um pouco, na verdade. Pois eles estão mudando aquilo tudo. Olha só a importância que teve essa manifestação toda. Lógico que nós estamos falando da manifestação aquela de pessoas equilibradas, aquelas pessoas inteligentes, em pleno uso de suas faculdades mentais e morais, né? Essa manifestação teve repercussões favoráveis. A outra manifestação, que é a dos bandidos, delinquentes, marginais, que quebraram, fizeram, roubaram, assaltaram, saquearam, essa vai ter que ter uma mão forte aí do governo federal, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Brigada, da Polícia, que vai ter que ter uma mão forte deles. Mas aquelas pessoas conscientes que protestaram e deverão continuar, com certeza, essa deu resultados. Eles resolveram trabalhar. Por exemplo, a ficha limpa. Aquela história da ficha limpa ela é uma coisa muito complexa. De repente o cara cometeu uma infração de trânsito, ou teve um atropelamento, sei lá, foi culposo, não teve ele a intenção, óbvio, ninguém atropela por querer, óbvio, né? Mas ele pode ter sido condenado e já é ficha suja. Então isso tem que ser muito melhor avaliado. Agora, transferir isso para cargos de confiança e o funcionalismo público, parabéns, era tudo que nós precisávamos. Nós precisamos ter todo o poder público, todo o funcionalismo público de todos os níveis com ficha limpa. Não é só político, não. Tem muito bandido, ladrão, corrupto, sem vergonha, que não são políticos. Aliás, quanto mais nós demonizarmos os políticos, pior fica a situação. Tem políticos bons? Claro que tem. Tem políticos excelentes, de nível moral elevadíssimo, honestos, como tem políticos desonestos. Tem médico, dentista, advogado, contador, jornalista, economista. Ou tem alguma dúvida que no meio dessa gente tem um monte de ladrões corruptos também? Empresários, ladrões corruptos, sem vergonha, corruptores. Então, ficha limpa tem que ser uma coisa normal, natural, intrínseca, óbvia, ululante. Eles aprovaram que também haja uma lei que puna, não permita que tenha dentro do funcionalismo público, em qualquer nível, quem não tem ficha limpa. Só que tem que dar uma revisada no que significa ficha limpa, né? De repente, uma infração de trânsito ali, o cara não é ficha suja, vamos combinar. O cara pode ter se distraído, em vez de passar 50 no Pardal, passou 59. Aí, né? Vamos combinar. Isso é uma distração. Aliás, vou fazer uma pergunta. Você conhece alguém desses que colocam as placas de sinalização nas rodovias, botam lá 80 km por hora, por exemplo, 60, 70 km por hora, e que eles mesmos cumpram isso? Você conhece alguém? Me apresenta, eu gostaria de conhecer. Sério mesmo. Apaga, começamos de novo. Ficha limpa. Parabéns para o Congresso Nacional. Acho que nós vamos começar a ter uma outra forma de se ver política no Brasil a partir de agora, sem sombra de dúvidas. Aquele voo da FAB, muita gente não sabe, eu vou explicar. A Força Aérea Brasileira, ela tem voos regulares, ela faz voos, sai de Porto Alegre, de Canoas ali, vai para Brasília, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, sai lá do norte, nordeste, vai para Brasília, vai para o Rio, são voos normais, regulares, que a população, você, meu amigo, pode ir lá e se inscrever. Você não pode marcar data e hora, mas você pode se inscrever e participar de um voo desse de graça. O voo vai acontecer normalmente, um voo de trabalho, coisa assim, e você vai lá e se inscreve e não paga nada e pode voar assim, de graça pela FAB. Sabia disso? Não. Então você não sabia? É só ir na base aérea em Canoas, você se inscreve, eu gostaria de ir para o Rio de Janeiro. Quando chegar na oportunidade adequada, num voo que é por ordem de chegada, aquela coisa, você vai ser chamado, vai viajar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília, para Curitiba, para o norte, de graça, nos voos da FAB. Ponto.
essa era uma coisa que eu gostaria que todo mundo soubesse. Muita gente não sabia disso. Agora tem aquele voo da FAB que foi o Henrique Alves, o presidente da Câmara Federal, viajou lá do norte para o Rio de Janeiro para aquele jogo da seleção brasileira e também para uma missão oficial com o governador do estado do Rio de Janeiro. Bom, aí há dois aspectos. Aspecto 1, ninguém informou, eu estou procurando até agora, esse voo da FAB foi requisitado por ele, solicitado por ele? Se foi solicitado por ele, está errado, porque tem normas para esse tipo de requisição de voos da FAB. Se não foi, se era um voo regular, provavelmente tem havido alguém que foi passado para trás lá para ele encaixar os parentes dele lá, com 7 pessoas. Agora, daí a ele achar que indo lá e pagando R$ 9.700 está resolvido o problema, vai longe a diferença. O que tem que se fazer é colocar as coisas no seu devido lugar, dar as informações corretas e não um monte de baboseira, de estupidez que eu ouvi gente da imprensa ontem comentando no país inteiro. Quer dizer, amigo não tem defeito, inimigo se não tiver eu boto. Eu não sou amigo do Henrique Alves de forma nenhuma, nem conheço o cara. Agora, eu gosto da notícia, da informação, como ela realmente é. Primeiro, deviam ter informado, o voo era regular ou não? Era um voo normal da FAB ou ele foi requisitado especificamente? Se foi 9.700, não pago isso. Tem que pagar lá R$ 150 mil no mínimo. Estão entendendo? É por aí a coisa. Então, a informação, olha o que nós estamos carentes de informações nesse país aqui. Nós temos uma revista chamada Veja, que é um panfleto sujo, político-partidário, que não dá para acreditar em nada do que eles escrevem, os seus pitbulls lá. Temos outra revista, enfim, é só ler aquilo ali, vocês veem que tem tudo fundo político-partidário. Quer dizer, a informação ela é truncada, ela vem ao belo prazer de quem está informando, e depende de quem os está remunerando. De repente tem maravilhas do governo. Não tem maravilhas do governo. Tem coisas certas e coisas erradas do governo, que é isso que o povo deveria saber. Seja do governo do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, não importa. O que o povo tem que receber é informações como elas são. E isso não está acontecendo. A mesma coisa nesse caso de ontem. Eu ainda não sei se o voo era regular. E olha que eu leio, meus amigos, hein? 6 a 7 horas por dia. E não só a imprensa do Brasil. Eu leio a imprensa do exterior, que é a fonte de informação que eu tenho, que eu acredito. Lá fora, essa gentinha que tem aqui não compra aquela imprensa de fora. Eles têm correspondentes aqui, noticiam lá fora aquilo que acontece realmente. Sem nenhuma pílula dourada ou sem nenhuma avacalhação no que não tem. Entende? Então, vamos esperar para ver o que aconteceu realmente com aquele voo do Henrique Alves com a turma da família dele. Por enquanto, meu amigo, você não tem nenhuma informação, só tem opiniões político-partidárias. E essas são comprometidas, sem sombra de dúvida. Caminhoneiros protestando para baixar o preço do óleo diesel. Parabéns, acho que tem que baixar. Sim. Só que a gasolina, por exemplo, não aumenta de preço, e o combustível desde 2002. Estamos se mantendo num preço ali há 10 anos. A inflação aconteceu, pouca, mas aconteceu. Por que não se aumenta a gasolina e subsidia o transporte coletivo e o transporte de carga? O que tem de gente, olha, eu fui a Porto Alegre ontem, é impressionante. A BR-116 está entupida, cara. Está entupida de gente, automóveis com uma pessoa só em cima. Eles vão de carro. Ah, mas peraí um pouquinho, por quê? Bom, vamos fazer uma conta. Se sair 2 pessoas de Bento Gonçalves de ônibus para ir a Porto Alegre, elas vão gastar muito mais do que vão gastar de carro, saindo essas mesmas 2 pessoas de carro. E com detalhe, com a vantagem de poder ir e voltar a hora que quiserem, né? Sem depender de um táxi, coisa assim. Então, algo está errado. O que está errado? O preço das passagens, provavelmente. Por isso que as pessoas estão usando o transporte individual, o preço das passagens e as condições do transporte. Vocês sabiam que não tem ônibus direto a Porto Alegre, de Bento a Porto Alegre, de Bento a Porto Alegre direto? Não tem. Eu não sabia disso, fiquei pasmo quando me contaram. Não tem ônibus direto de Bento a Porto Alegre? Um ônibus executivo? Então, não tem. Então, como querem que... Transporte individual. Há que se mudar muita coisa. Subsidiar o preço do óleo diesel, sim, como? Pega o preço da gasolina. Bota lá 10 centavos ao litro a mais da gasolina e reduz o preço do diesel 10 centavos. Pronto, resolveria o nosso problema. Agora, querer que baixe o preço do combustível, do óleo diesel, só baixe, simplesmente baixe e tudo bem, acho que isso aí não vai acontecer. Certamente não vai.
não existe cafezinho de graça, né? Pelo menos eu imagino que não. Não vi até hoje cafezinho de graça sem ser na casa dos meus amigos. Plebiscito. A Dilma colocou a proposta. Ela fez uma proposta, né? Dizer, vamos debater um plebiscito para tratar da Constituição. A Constituição brasileira é uma colcha de retalhos, para mim é uma bela merda. Tá tudo, aquilo ali foi feita logo depois daqueles governos militares, etc. Tal, por um Congresso Nacional que continuou sendo deputado e senador depois do cara que fez a Constituição. Um absurdo aquilo, inominável. Só no Brasil para acontecer um troço daquele. Fizeram uma Constituição de uma porrada de artigos e etc. e tal, e já mudaram, tem 20 anos, 20 e poucos anos, já tem 70 e tantas emendas e mais umas 200 propostas de emenda constitucional. Então, Constituinte exclusiva, vamos fazer para revisar toda essa Constituição aí. Tem um monte de coisa que tem que sair dela e tem um monte de coisa que tem que ser acrescentada. Do jeito que está, o que tem de direitos ali é brincadeira. Está na hora de colocar algumas obrigações na Constituição. O debate deveria ser este. Mas peraí um pouquinho, reforma política, golpe. Peraí um pouquinho, propor uma reforma política no Brasil é golpe? Para quem? Para aqueles interessados que a coisa continue como está? Para esses que o status quo, de momento, é o ideal, o adequado? Recebi um e-mail de alguém dizendo que a imprensa gostaria que continuasse como está, porque ela consegue, desse jeito, manipular os políticos. Tem fundamento. Estudem bem o que é a proposição do governo, vejam os objetivos e aí tirem as suas próprias conclusões. O que não dá é para acreditar nos palpiteiros, nos pitbulls da grande imprensa, remunerados. O que nós precisamos é nos atualizar, ler antes de opinar. Eu já li tanta coisa na internet, tanta bobagem, estão atribuindo culpas a fulano, beltrano, cicrano, tá? Que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Querem ver? Apareceu um negócio aqui na audiência pública de terça-feira que vai ser reprisado aqui na TV Cidade. Aliás, parabéns à TV Cidade, viu? Colocou no ar a audiência pública na terça-feira e teve uma repercussão muito grande. Quer dizer, a população está interessada em saber o que acontece na Câmara de Vereadores, o que acontece no Poder Público de Bento Gonçalves. Isso é ótimo. A TV Cidade vai reprisar isso de novo, para você poder assistir. Oi? Olha, até bota no ar um trecho, tem condições de botar, nós vamos colocar no ar aqui agora para você ver um pouquinho da audiência pública da terça-feira que aconteceu na Câmara. Tem uma pessoa inscrita, Simone Aver, com a palavra, nós já de imediato abrimos espaço. Simone Aver, presidente do Movimento Bento Cidadania. Boa noite, senhor prefeito. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos os que estão presentes. Ano passado, os cidadãos bento-gonçalvenses ergueram as mangas e manifestaram seu descontentamento com o quadro político e econômico de então. Não somos gigantes, mas fazemos parte dele. O anseio do gigante, hoje exposto pelas mais diversas mídias, é o nosso anseio, brasileiros que somos. Nenhuma novidade para os políticos que citam tais necessidades em seus discursos pré-eleitorais. Sinal de que sabem muito bem do que nós precisamos. Nós precisamos de saúde, de educação, de moradia, de transporte, de justiça igualitária. Nós precisamos de lazer e de uma vida digna. Pena que até agora essas necessidades básicas tenham se resumido a palavras. Não por falta de recursos, mas por má aplicação do dinheiro público, que é meu, que é de todos os trabalhadores, que é dos médicos, que é dos enfermeiros, que é das faxineiras, das professoras, de todo mundo que trabalha, de todo mundo que paga imposto. Esse dinheiro é nosso. Não é por falta de recursos. Esse dinheiro é dos políticos também.
e está sendo mal aplicado, foi mal aplicado. E nós precisamos desse dinheiro sendo aplicado em coisas que nós precisamos, as nossas necessidades básicas, e que todo mundo sabe quais são. Não é por falta de recursos, mas pela ausência de projetos sérios e viáveis. Não é por falta de recursos, mas por uma absoluta falta de vontade política, até agora. Mais do que as necessidades básicas citadas, urge a mudança de postura daqueles que nos representam agora. Legislativo, executivo, judiciário, todos precisam entender que os cidadãos estão acima dos partidos no quesito prioridade. Todos precisam entender que nós mudamos, que nós, cidadãos, eleitores, não aceitaremos mais que nossas necessidades sejam supridas com papel ou com demagogia. Chega de citar o que precisamos. Agora, nós queremos atitudes, providências, vontade política. Quem sabe assim, todos juntos, os poderes e os cidadãos, consigamos reerguer nossa cidade. Sabemos que alguns de vocês não têm medo de trabalhar, mas alguns não bastam. Nós queremos todos. Afinal, foi para isso que nós os elegemos. Que se repitam audiências públicas, que os cidadãos tenham espaço para expor desejos, dúvidas e sugestões, e que o despertar dos bento-gonçalvenses permaneça, para o bem da nossa cidade e para o exercício pleno da cidadania. Obrigada. Pois é, vocês viram aí uma senhora, uma moça da Bento-Gonçalves, falando numa audiência pública na Câmara de Vereadores, que eu até lamento que não tivesse completamente lotada a Câmara de Vereadores, mas estava lá o prefeito, os vereadores, ouvindo esse clamor dela, que ela traduziu basicamente tudo aquilo que nós pensamos. Não é? Então, a TV Cidade vai reprisar todo esse programa aí novamente, com certeza. A TV Cidade vai estar presente em todos os grandes eventos de Bento Gonçalves, na área política principalmente. Nós precisamos dar respostas. Tem uma emissora de televisão que diz: a educação precisa de respostas. Pois eu acho que Bento precisa de respostas. Quem sabe a TV Cidade vai ser esse canal que vai levar as respostas ao povo de Bento Gonçalves, dada pelos nossos políticos. Quem sabe eles começam a nos explicar um monte de coisas que estão acontecendo, que já aconteceram. Entra prefeito, entra partido, sai partido, e as coisas não mudam. Quer dizer, aquela história, sempre as moscas estão mudando de vez em quando em todo o país, mas a essência ali, né, onde as moscas, não muda muito. É por aí a coisa. A TV Cidade vai fazer o seu papel, pode ter certeza, meu amigo telespectador. Divulgado no site da Prefeitura, cargos e salários. Ponto. Não. Divulgar cargos e salários aconteceu o que aconteceu no Tribunal de Justiça. Você está lá o nome da pessoa, o que ela ganha de fixo, o que ela ganha de avanço, o que ganha disso, o que ganha daquilo, ganha. Todos os penduricalhos que elas ganham, está lá com o nome, tudo direitinho. É assim que eu esperava que acontecesse. Acho que tem que dar uma olhadinha. Talvez não esteja pronto ainda, né? Quem sabe quando você entra lá no site da Prefeitura, daqui mais uns dias, aquilo ali esteja tudo realmente com transparência. É isso que nós queremos. Transparência total e absoluta. Senão, nós vamos fingir que está transparente, eles fingem que dão transparência e todo mundo finge alguma coisa. Pois é. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não for muito bem definido e explicado, é melhor tirar do ar, porque as pessoas vão entrar naquilo ali e não vão ter... Qual é a resposta que vão ter do seu questionamento? E eu já penso, inclusive, que deveria estar definido em que setor trabalha aquela determinada pessoa, porque a maioria das pessoas que trabalham na prefeitura são conhecidas. Então, se tem lá o meu amigo João da Silva, que trabalha no setor tal,
e eu estou vendo ele em casa, estou vendo ele aqui, estou vendo ele acolá, e alguma coisa errada. Então eu posso pegar usada, o 0800 da prefeitura e dizer, olha, pessoal, está acontecendo alguma coisa errada aí. Essa pessoa que nós estamos pagando não está cumprindo com a sua obrigação. E não é só em termos de prefeitura de Bento Gonçalves, tem que ser isso, tem que ser em termos de Brasil, tinha que ser assim. Transparência total e absoluta. E eu fico absolutamente abismado quando eu ouço alguém dizer, mas lá na empresa tal, o diretor não divulga o salário dele. Divulga. Divulga para quem ele tem que divulgar. Para a sua empresa. Ele não é pago por nós, só nós o pagamos se compramos produtos da sua empresa. Agora, funcionário público, não. Políticos, não. Esses todos são pagos por nós e nós não podemos decidir se pagamos ou não. É diferente. Então, transparência perfeita, total e absoluta é o que nós queremos a partir de agora. Tomara que ela venha. O jogo do Atlético Mineiro ontem, eu assisti o jogo do Atlético Mineiro e fiquei impressionado. Eu descobri, mais uma vez, confirmei mais uma vez, que essa era uma Libertadores que o Grêmio não poderia ter perdido. 4 finalistas, Atlético Mineiro, Santa Fé, Newell's Boys e o Olímpia. Qualquer time desses aí, o Grêmio tem a obrigação de ganhar, de bater. Pois é, e o Atlético levou uma saranda do Newell's Old Boys da Argentina ontem, que deu dó de ver até. Podia ter tomado 5 ontem, ao natural. Só que agora lá o jogo em Belo Horizonte, aquela torcida toda lá, no Tiradentes, aquela pressão toda, pode ser até que o Atlético passe. Mas não vai ser fácil. O jogo vai ser difícil. Não porque o Atlético, não porque o Newell's seja uma maravilha, não. É porque são times fracos ambos, os dois. Ambos são fracos. Pelo menos eu penso assim. E o Grêmio se prepara para o primeiro jogo amistoso dele, desculpe, o primeiro jogo oficial do Campeonato Brasileiro, sábado, às 18h30, contra o Atlético Paranaense, que é um time que eu tenho uma aversão assim enorme. Eu até não me importa perder pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Flamengo, agora não perca para o Atlético Paranaense. Deus queira que o Grêmio não perca. É isso que nós queremos agora. Uma boa arrancada com o Renato. Tive com o departamento de marketing ontem, nós fizemos uma reunião lá, a comissão de marketing do Conselho, com o diretor de marketing do Grêmio. Vem novidades importantes aí para a torcida do Grêmio, para o sócio do Grêmio, novidades excelentes, ótimas, deverão ser implementadas a partir de agora, estão sendo analisadas, estudadas, abotoadas direitinho para que venha a público no momento adequado, muito bom para quem for sócio do Grêmio. Então, está convidado, meu amigo, seja sócio do Grêmio, vai ser importante para nós. A TV Cidade vai reprisar a audiência pública de terça-feira. Acompanhe. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br